lá. Ó, o que eu queria mostrar era a partir daquele arquivo, tá? Básico da quem estava trabalhando na outra aula. Eu vou abrir ele aqui de novo, vou salvar esse aqui, vou abrir o outro, o base, que é esse aqui. Bom. Opa, já foi assim mesmo? Então tá, né? Vamos tirar tudo isso aqui que está a mais. Ó, vamos pegar aqui uma curva, vou apagar isso aqui e vou começar de novo. De novo, onde é que está esse negócio aqui? Isso aqui vamos para cá. Ok, vamos fazer uma curva e ver se rola uma treliça. Aqui, set one curve. Bom, aqui eu tenho aquela treliça que a gente fez, certo? Ele está pegando essa curva e está jogando nessa treliça daqui. Confirmar se está gravando. Está gravando sim. Então vamos lá, já começou. Vista frontal, vou para perspectiva. O que eu quero aqui é pegar essa treliça, corrigir um pouco algumas coisas que podem ter acontecido no processo, mas eu quero aplicá-la num plano. Eu quero ter uma superfície e eu quero jogar essa treliça para a superfície. Para isso eu vou desenhar uma superfície, eu vou em Surface Tools e vou pegar esse comando aqui, Rectangular Plane, para começar. E vou desenhar um plano retangular aqui, sem me preocupar muito com as dimensões dele. E aí eu vou pegar esse plano dentro do Grasshopper e para isso eu vou usar Geometry, eu vou usar Surface, vou clicar aqui e clicando com o botão direito eu consigo botar aqui Set One Surface. Essa superfície agora ela pode ser manipulada aqui dentro. O que é que eu vou fazer com ela? Basicamente, eu vou dividir ela em um certo número de partes e extrair curvas dessa treliça para redesenhar meu objeto. A maneira mais simples de fazer isso, foi a primeira que a gente fez, ela tem uns problemas também, ela simplesmente tem uns problemas. Eu tenho Surface e aqui eu tenho um negócio chamado Divide Surface. Quando eu coloco isso por aqui, ele me dá uma série de pontos, por padrão ele está 10 por 10, tá? 10 aqui, 10 aqui, e eu posso criar, vou botar aqui pelo menos um, que para divisão eu acho bom botar 1, vou botar meu valor aqui em 10 mesmo, e vou botar ele até 30, e vou clicar para selecionar e apertar Ctrl C e Ctrl V, para não ter que fazer para os dois. Pronto. Agora eu controlo o número de divisões, tá? Eu tenho aqui minha sequência de pontos desse objeto, eu não alterei nada na treliça ainda. Aqui eu tenho uma sequência de pontos. Eu posso transformar essa sequência de pontos em curvas. E aí vale a pena colocar um painel para você observar a natureza dessa sequência de curvas aqui. Tá aqui. Essa daqui é a sequência de curvas. Ele não tem mais uma lista individual, ele tem listas de listas. Quando você vê esses elementos aqui, vê que eles estão trocando, ó, essa anotação aqui é a anotação de que eles chamam de data tree. Então aqui eu tenho 0 nessa primeira casa, ó, eu tenho 1 na segunda, 2 na terceira e tal. Então ele está pegando no sentido U, né, no sentido que seria o X da coordenada local. Eu vou ter aqui em algum lugar, provavelmente aqui é o U, e aqui é o V, se eu não mexer em nada, nesse sentido. E ele é um sistema de coordenadas local, ele depende do primeiro ponto que eu cliquei para criar o plano, depende de algumas coisas, mas é aquilo que a gente manipula com o comando D. A gente consegue mudar para lá. Então, se eu jogo isso daqui para o comando polilinha, se eu jogo uma sequência de pontos, ele faz uma polilinha com todos os pontos. Se eu jogo isso daqui, ele vai fazer uma polilinha para cada sublista dessa daqui. Então, vamos pegar aqui Curve, Primitive e Polyline. Onde está Polyline aqui? Polygon. Não é Spline, perdão. Spline, Polyline, está ele aqui. Curve, Spline, Polyline. Se eu jogo esses vértices, ó, ele está fazendo aqui. Se esse é o sentido que eu quero da minha treliça, essa curva está funcionando. Se não é o sentido que eu quero, eu teria que inverter, esse elemento daqui, ó.
inverter de um jeito que ele fizesse a lista com o zero desse, com o zero da outra, em vez de pegar a sublista, eu fazer essa lista funcionar assim. Isso daqui é fácil de fazer, porque é um componente só. É um componente que se chama Flip Matrix, eu vou chamar ele por aqui, Flip Matrix, e depois vou mostrar onde ele fica com o meu atalho aqui, ó. Ele está em Tree, que é a manipulação do que ele chama de Data Tree, que é essa ideia de que a gente tem listas, é uma lista de listas, né? Aí, cada lista dentro dessa lista de listas é uma lista em si, ele opera nisso daqui. Se eu jogo isso para cá, ó, ele opera dentro dessas outras listinhas, ó. Se eu jogo isso para cá e vejo aqui, o que aconteceu? Como ele está com o mesmo valor para os... Ele está fazendo... Diminuir esses valores aqui porque fica mais intuitivo. Botar aqui 3 e botar aqui 5, ó. Então, no primeiro aqui, ele está me dando listas de 6 elementos, né? Porque eu dividi em 5, tem um ponto no começo. Mas ele está me dando 4 listas dessas aqui, né? Não foi isso que eu botei? 3 ele vai dar 4 e 5 ele vai dar 6, porque sempre tem um ponto inicial. Então, aqui ele inverteu, ó. Aqui ele está me dando 5 listas de 4 elementos. Ele vai até o 5 aqui, ó. Opa, de 4 elementos. Então, isso daqui, se você quiser fazer no outro sentido, você coloca ela aqui, que ele vai fazer as listas no outro sentido. Tá? Porque você inverteu a forma como os dados estão representados com esse componente, ó, que fica aqui em Sets, Trees e Flip Matrix. Tá? Então, isso daqui que a gente faz. No nosso caso, não é. Isso aqui foi só um exemplo. A gente joga ele para cá. E com isso daqui, eu tenho uma curva saindo. É uma polyline, mas retas também são curvas, né? Vou apagar essas coisas aqui para não ficar muito sujo. E se eu jogasse isso aqui no lugar dessa curva aqui que eu selecionei, ele refaria todo o meu desenho a partir dessa curva. Tá? Então, eu tenho minhas treliças funcionando. Se eu aumentar o número de treliças, eu aumento o número desses objetos. E, aparentemente, está tudo funcionando. Agora, como ele criou essa polilinha aqui toda reta, se eu for tentar fazer alguma coisa com esse plano, igual a gente fez na primeira unidade, ó, eu dar um rebuild aqui, RB, nos atalhos, chamei o comando e subdividir ele em algumas partes. Aperto F10 para entrar no modo de edição e pego uma quantidade de vértices e puxo para cima. Como eles ficaram... Bom, aqui não foi um bom exemplo porque eles ficaram todos em linha ainda, mas eu pego 2 dessa linha e jogo para baixo. O que é que vai acontecer com essa treliça aqui? Ela vai começar a se descolar da superfície original, ó, porque ela é feita por retas, tá? Vou fazer aqui nesse da frente, que eu acho que fica mais ilustrativo. Ó. Pego esses aqui e jogo, fica mais fácil de enxergar o que é que está acontecendo, ó. Como ela é feita por retas, ela começa a se descolar da superfície original. Na medida que ela se descola, eu posso ter um desenho de treliça que eu não estou muito interessado. Então, minha ideia é fazer essa treliça, mas usando uma outra forma de decompor essa curva daqui. Criar elementos nessa curva e tal. Eu teria outras maneiras de fazer isso daqui. Teria pelo menos umas 2 opções. Ou eu pego e extraio diretamente as curvas em um sentido e em outro desse elemento, ou eu uso planos para seccionar e criar interseções com essa malha. Eu vou pela primeira opção, que é criar com esse componente aqui chamado IsoCurve. Onde ele está? Ele está em curvas, spline e IsoCurve. O que é que ele vai fazer para mim? Ele vai pegar uma superfície, que é a minha superfície de origem, e ele vai pegar pontos nessa superfície. Mas quando eu coloco os pontos, e foi isso que não deu muito certo na outra aula, ó, ele faz uma maluquice com esses pontos. Porque ele não está esperando aqui coordenadas de pontos. Ele está esperando um negócio chamado UV Points. Tá? UV, a gente está falando de coordenadas locais. Coordenadas naquela superfície, naquele espaço distorcido. Eu não posso pegar esses pontos, mas eu posso pegar parâmetros. Os parâmetros são justamente isso. Os parâmetros da curva dentro desse espaço UV aqui, ó.
E aí eu já tenho uma série de curvas que passam por esses pontos UV aqui dentro. Minhas curvas todas estão passando pelos pontos dentro dessa superfície, porque eu estou pegando elas por aqui. Então, ele tem curva no sentido U e uma curva no sentido Z, no sentido V. Se eu usasse um ponto só, né, se eu pegasse esse ponto daqui, por exemplo, ele me daria essa curva nesse sentido. E aí tem algumas questões. Como eu estou usando vários pontos nesse sentido U e vários pontos no sentido V, ele está me dando uma quantidade de curvas muito maior do que essa. Para cada ponto desse daqui, ele está me dando uma curva para esse ponto, uma curva para esse ponto, uma curva para esse ponto, para esse ponto, para esse ponto. E elas estão aqui muito sobrepostas. Ó. Você vê aqui que eu tenho nesse sentido, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 curvas. Tá? No outro sentido, eu vou ter 3. Aqui, quando eu vou olhar, ó, o que é que está acontecendo, eu tenho 24 curvas. Ele está multiplicando, eu vou ter 24 em todos. Porque ele está criando uma curva para cada ponto que eu estou botando. Isso vai dar uma sobreposição de geometria e vai dar uma sobreposição de computação que não é ideal. 24 é 4 vezes 6, né? 3 mais 1, 4. 6 vezes 4, ele está dando 24. Porque ele está multiplicando essas coisas. E não é isso que eu quero. Eu quero pegar uma linha só dessas curvas aqui para fazer exatamente o que eu quero. Bom, daqui eu poderia fazer e filtrar por data trees, mas eu não quero fazer isso agora, porque data tree, essa ideia de você ter uma lista dentro de outra, é um conceito que eu acho que é um pouco mais avançado para essa aula daqui. E eu vou seguir tentando resolver isso daqui de uma maneira que é um pouco mais simples, para a gente ter uma lista só ali dentro para trabalhar. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa superfície e vou explodir ela, digamos assim. Eu vou usar um componente que vai desconstruir e eu vou ter todas as bordas dessa superfície aqui. Vou escolher uma borda dela só trabalhando com listas. Ela vai me dar a borda, vai me dar os pontos de controle, vai me dar uma série de coisas dessa superfície. E eu vou poder, com a lista só, selecionar uma borda da superfície para dividir essa borda e reconstruir esses parâmetros aqui, esses pontos de controle. Tá? Então vamos lá, o que é que eu vou fazer? Por essa superfície aqui, eu vou pegar um comando em surface, o deconstruct wrap, ele vai me dar aqui uma série de elementos. Então face, ele me dá uma face só, porque isso aqui um wrap poderia ter várias faces lançadas, e por edges, ele me dá uma lista de 4 curvas. Então, esses elementos aqui, se eu for enxergar essas edges por um painel, ó, elas têm índices, tá? Os índices vão de 0 a 3. 0, 1, 2 e 3. Estão aqui os índices. E eu tenho um elemento que eu consigo selecionar por uma lista. É uma lista só. Então, isso me simplifica em relação a esses parâmetros aqui, ó, que são listas dentro de listas, que a gente já viu aqui. Isso simplifica para o uso e diminui, mas também diminui o peso computacional. Não é só de ser mais simples, porque não está na hora de falar de data tree ainda no nosso curso. Mas também ele me dá menos peso computacional. Aqui eu estou selecionando muito menos coisa para trabalhar. E eu vou fazer minha divisão em um segmento só, em uma reta só, que é uma dessas bordas. Como é que eu faço para selecionar essas bordas? Esse aqui é um dos componentes mais importantes, ó. List item, isso aqui você vai usar muito em lógica. Você vai jogar uma lista daqui e ele vai selecionar apenas um elemento dessa lista, o de índice 0. Então aqui para mim já está tudo certo. No meu desenho aqui, ele selecionou exatamente o que eu quero. Eu quero dividir isso daqui, gerar isocurvas a partir daqui, no outro sentido. Se isso daqui não fosse o suficiente, ó, como eu tenho 4 índices daqui para trabalhar, eu faria um slider de 0 a 3 inteiro, ó. E aqui eu posso trocar, no meu caso vai ser o 0 mesmo,
Mas em outro caso, poderia ser que eu quisesse pegar o lado 1, ó, que é esse daqui, o 2, que é esse de cá, ou o 3, que é esse de cá, e aqui provavelmente seria por tentativa e erro mesmo que eu faria, porque isso depende de algumas coisas. Se eu usei um comando para mudar a direção da superfície, ele vai alterar esse resultado daqui. Então aqui eu tenho um elemento só, e eu posso ignorar isso daqui que eu estou fazendo, até apagar esse elemento daqui, para refazer essa parametrização novamente. A partir dessa curva daqui, eu uso o comando divide, do divide curve, que está aqui, ó, division, ele é o primeiro, divide curve, coloco ele aqui, e só para ter um pouco mais de controle, eu vou criar um slider aqui que vai de 1 até, vai ficar em 10 o valor inicial, vai ficar igual, e vou dizer que ele vai até 30. Eu acho difícil que eu vá ter 30, bom, depende do tamanho do vão, né? Então ele está aqui, eu estou dividindo ele e estou achando, em primeiro lugar, 10 pontos aqui. Assim como naquele outro elemento, que eu dividi a superfície, eu tenho uma saída de parâmetros também. Mas no da superfície, ó, já vou eu chamando ele de novo, tá? Surface, divide surface. Ó. Nessa saída daqui, ó, o meu parâmetro, ele é um ponto, tá? Esse meu parâmetro aqui, ele é um conjunto de 3 coordenadas. Ele vai andando aqui, depois ele muda o x, muda o y e tal, mas ele vai andando no conjunto de 3 coordenadas. Aqui, o meu parâmetro, vou deixar aqui, ó. Aqui o meu parâmetro é uma coordenada só, x, y ou z do meu ponto. Tá? E eu preciso transformar isso num ponto a partir de parâmetros, num esquema de pontos a partir de parâmetros. Eu vou em vetor, eu vou criar um construct point, ó, construir um ponto através de coordenadas e coloco ele aqui. Ele fica estranhíssimo a visualização dele aqui. Mas o negócio é que ele está com 0 no y, 0 no z, e ele está com os valores parametrizados para essa curva que eu peguei aqui, ó, no x. Vamos ver se vai dar certo, ou dependendo do elemento que eu estiver trabalhando, eu preciso trocar ele para o y. Para o z, nunca, mas é isso daqui. Então, aqui eu vou chamar de novo o meu isocurve. Eu vou pegar a mesma superfície que a gente está trabalhando, inteira aqui ainda, antes de explodir. Colocar ela aqui. E o V-point, eu vou botar ele aqui. E agora ele não dá aquele erro maluco da gente colocar, que seria o equivalente, ó, de eu colocar diretamente meus pontos aqui, ó. Eu colocando meus pontos, ele está fora de parâmetro completamente, e as coisas vão ficar esquisitíssimas, vão ficar até fora da superfície. Ela, nesse caso aqui, elas estão como se fosse um prolongamento dessa superfície daqui, e aqui ele pegou essas isocurves. Se eu pego ela parametrizada, ó, ela vai ficar certinho, tá? Aqui, em um sentido dessas curvas, eu vou ter minhas curvas... Eu ainda vou ter curvas a mais aqui, tá? Mas em um sentido eu vou ter essas curvas aqui que estão marcadas, ó. No sentido U ou V, dependendo das transformações que a gente fez. E no outro sentido eu vou ter a mesma quantidade de curvas aqui. Porque para cada ponto ele extrai ele extrai uma curva em um sentido e em outro da superfície. Então eu vou testar aqui o que é que eu tenho. E vou usar um parâmetro curve aqui, ó, só para testar. Eu coloco ele aqui, coloco ele para cá, ó, e coloco aqui. No sentido U, todas as minhas curvas, eu estou aqui com 11 curvas, tá? Eu estou dividindo esse meu elemento em 10 partes. Então eu tenho um inicial também, a curva do ponto 0 e a curva do ponto final, então fica 11. Mas elas estão todas sobrepostas aqui nesse canto. No sentido V, ó, eu tenho as curvas que eu quero para trabalhar. Então, se eu coloco isso daqui na minha entrada de curvas, ele já resolve para mim, tá? Se eu coloco isso daqui aqui, ó, ele já calcula essa treliça para mim. Pode demorar um pouquinho, dependendo do que a máquina está fazendo. E ele está aqui. E agora elas estão certinhas, tá? Em cima da... Fechar essa janela daqui. Ó. Elas estão seguindo certinho em cima da superfície.
E a gente conseguiu fazer, então as curvas aqui, elas estão paramétricas e elas estão certinhas em cima da superfície, não importa o quão curvada essa superfície seja. Tá? Elas sempre vão estar acompanhando, porque essa curva foi extraída da própria superfície. Olha a lógica daqui, ó. Eu estou extraindo aqui dessa superfície, ó, essa curva. Essas outras coisas que eu fiz aqui no meio são só para simplificar a minha computação, calcular menos coisa e extrair por esse comando daqui essa curva em termos de parâmetro. Isso daqui foi só para a gente ver a diferença, que é que eu queria transformar em U em V. E aqui, basicamente, é para você entender se o seu parâmetro está certo, né? Se ele está pegando o sentido que você realmente quer. Isso daqui, ó. Enfim, se ele está na face certa, né? Se ele está pegando na base certa. Qualquer transformação a gente resolve por aqui. O único problema que eu ainda vejo nesse sistema de curvas aqui é que eu estou movendo a curva de cima para baixo. Né? E quando eu movo e eu tenho uma inclinação pequena, isso não causa muito problema na minha treliça. Mas quando a inclinação é grande, ela acaba achatando, ó, a altura da treliça. Ela vai ficando muito achatada. O ideal seria usar um offset, fazer uma cópia paralela da treliça. Então, mudar essa parte daqui, que gera essa segunda curva, para um offset dessa curva de cá. Eu vou reorganizar meu código um pouquinho aqui, vou selecionar todo mundo que eu preciso mover. Aparentemente está funcionando. Para cá. Vou ver isso daqui para cá. E eu agora tenho que trocar esse pessoal daqui por um offset dessa curva. Então vamos entender rapidamente como é que o comando offset funciona. Ele vai estar em curvas aqui. Offset curve é ele aqui. Se eu chamar ele aqui, ó, a gente vê quanto é que está. Ele está em curvas, está em útil, no último elemento, e aqui aparece o offset. O comando offset. Está ele aqui. Então, ele vai pegar uma curva, ele vai pegar uma distância, ele vai pegar um plano, e ele vai dizer o que é que você vai fazer com os cantos, né? Se ele vai arredondar os cantos ou não. Essa última opção é menos importante. Mas o que é que acontece aqui? Se eu tenho uma curva, vou desenhar ela na vista frontal, vou desenhar uma curva qualquer aqui. Se eu tenho uma curva desenhada aqui, ó, e eu aplico um offset nela para um valor qualquer, vou chamar um parâmetro de curva, que depois a gente substitui, só para a gente entender um pouquinho o que é que está acontecendo. Aqui eu vou ter set one curve, clico nela aqui, e ela vai me dar um offset. Ok. Se eu estou no plano frontal, ele vai me dar um offset assim mesmo. Esse plano aqui, por padrão, ó, ele está empty, então ele está pegando essa informação meio que da curva, assim. Às vezes você precisa substituir esse parâmetro pelo plano que você quer fazer. Se eu coloco ele, por exemplo, plano XY, vou aqui em vetores, eu tenho planos pré-construídos, eu tenho um plano XY, ele vai mudar a maneira como ele está fazendo offset. Em vez dele fazer aqui, ele vai fazer aqui do lado. Vai fazer para cá esse offset, ó. Dessa medida. Então, eu pego ele aqui, jogo ele para cá, tá? Em vez dele fazer para cima, ó, aqui ele tá assim, aqui ele fez para o lado. A distância eu vou controlar por cá. Bom, por padrão, ele vai tentar achar o plano da curva. Se minhas curvas forem planas, eu vou conseguir fazer. Se não, nessa posição que eu estou aqui, ó, desse meu elemento, o que eu preciso é fazer esse offset pelo plano Y para cá, né? E Z, que é mais ou menos onde minhas curvas estão assentadas. Então é esse plano que eu vou usar para fazer o offset. E a distância, eu vou botar aqui de 0 a 10.00. Vou botar uma distância aqui para eu poder trabalhar. E vou jogar. Ela está indo para cima, né? Eu teria que negativar essa coisa, que é mais ou menos alguma coisa que a gente fez. E aqui eu pego minhas curvas que eu passei para cá, ó, que eu coloquei aqui, e jogo elas com minha entrada de curvas aqui.
Então tá aqui, as curvas estão todas mais suaves, mas estão para cima. Eu vou usar o Negativate aqui para fazer. Neg. E ele inverte o valor dessa distância para mim. Eu continuo trabalhando com isso daqui e agora elas estão para baixo. Selecioná-las aqui para baixo, ó. Ok. Tá. Voltou, né? Mas aqui a gente vai terminar assim. Eu libero vocês mais cedo e amanhã vocês me dizem quais são as dúvidas, ou na próxima aula vocês me dizem quais são as dúvidas desse exercício daqui. Pronto. Então aqui, o que eu quero, eu já estou com minha curva de baixo aqui. Eu vou querer trocar ela aqui, ó, nesse parâmetro aqui. Esse parâmetro ele ia para dividir o banzo inferior da treliça e ele ia para criar o pipe no banzo inferior. Então quando eu troco ela aqui, ó, minha treliça ela tá acertadinha já. Talvez seja muito alta, né? Essa borda. Vamos botar aqui com 3 metros. Ver como é que ela fica. Ó. Isso é uma outra forma de desenhar essa treliça. E aí você pode... esse é o algoritmo final. Eu publico eles para vocês. Isso daqui agora eu não estou usando mais. Ó. Eu posso apagar desse algoritmo. Aqui eu tenho também uma passagem dupla, né, desse elemento aqui. Eu poderia eliminar um desses aqui, ó. Esse elemento de curva são só para organizar o código, para a gente mudar uma coisa num lugar só. Aqui tem um truque, ó, que eu acho que eu não sei se eu mostrei para vocês, mas eu mostro agora. Eu vou desconectar esse valor daqui, ó. Vou conectar esse daqui direto, então quando eu conecto direto, ele substitui. E aqui eu quero colocar 2 entradas para fazer esse raio. Esse raio aqui ele está fazendo só do banzo inferior. Eu quero colocar ele para fazer do banzo superior também, mas sem desconectar esse daqui e sem duplicar esse comando de cá. Então eu pego aqui da entrada que eu quero, seguro o Shift, vai aparecer um botãozinho de mais no lugar da minha seta, e eu coloco aqui e agora eu conectei uma outra entrada sem desconectar a anterior. Então, isso daqui, essa treliça aqui, você pode trabalhar ela livremente, fazer rebuild, pegar o F10, e tem poucos casos, principalmente movendo para cima, tá? De forma reta. Você consegue alterar isso aqui da maneira como você quiser. Sem mexer exatamente nas suas treliças, tá? Quais são as limitações dessa estratégia daqui? Ela vai ter uma limitação, se a sua isocurva... Opa, esse aqui ele vai continuar. Se os elementos da sua isocurva não estiverem totalmente retos, tá? Isso daqui é uma limitação. Se eu fizer assim, ele vai curvar minha treliça. Tudo bem, mas estruturalmente não é uma boa solução, né? Você vai ter uma outra coisa aqui acontecendo, vai criar situações diferentes. Se a gente não faz isso, ele vai calcular isso normal. E outra coisa é que, quando eu tenho uma subida assim muito acentuada, e eu tenho uma distância maior aqui entre esses elementos, minhas treliças tendem a ficar mais perto uma da outra. Assim, tem maneiras de você modificar esse algoritmo para que isso não aconteça. Se alguém tiver interessado em fazer um trabalho sobre treliças, a gente comenta sobre isso. Mas eu vou deixar esse exemplo por aqui e depois a gente conversa sobre as outras formas de resolver esses problemas. O que é que a gente aprendeu aqui? Aprendeu sobre parâmetros, que são os parâmetros de um elemento, os parâmetros de uma curva, como é que a gente lida com eles, como dividir, extrair elementos de uma superfície. A parte de adição de superfície a gente já viu. A gente reviu como é que você seleciona um elemento de uma lista, um elemento específico de uma lista, e viu como é que extrai informações de uma curva para operar nelas separadamente e depois gerar um 3D a partir dessas curvas. Viu o comando offset, que tem um funcionamento parecido com o que se tem na versão de modelagem direta.
E, bom, isso daqui a gente já tinha visto nas aulas anteriores, tá? Esse é o algoritmo final que a gente ficou. Eu vou salvar ele e deixar disponível. E esse exercício fica por aqui.